Boa tarde a todos. Não sei se vocês me ouvem bem. Paulo, por favor, me dá um sinal. É um prazer estar aqui com vocês e bater esse papo aqui sobre as contribuições previdenciárias. A gente agradece muito à Câmara de Comércio Brasil-Canadá. É um prazer estar aqui de novo com vocês. Nossos colegas sempre nos acolhem para reflexões e bate-papos e estudos sobre essas questões que a gente sempre tem em mente. Então, eu gostaria muito de agradecer à Câmara de Comércio Brasil-Canadá por mais uma vez nos dar essa oportunidade de falar com vocês. Meu nome é Mariana Vito, eu trabalho em Trade House Watanabe, sou sócia da área tributária e coordeno uma área específica de tributação de folha e relações de trabalho. A gente trabalha muito, tanto na área judicial como administrativa, tem bastante experiência nessa matéria que a gente vai tratar hoje, e a gente tem uma equipe especializada nesta matéria. O Paulo Carvalho, que está aqui ao meu lado, meu colega querido, também vai falar com vocês um pouquinho, vai se apresentar. A gente trabalha juntos há anos, tratando dessas questões previdenciárias, e para a gente 2020 está sendo surpreendente, às vezes pelo lado bom, às vezes pelo lado não tão bom, porque as questões começaram a ser julgadas agora pelo STF. Então, nós vamos tratar dessa matéria já com vocês. Paulo, fala um pouquinho de você. Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Carvalho. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui com o pessoal da CCBC, com todos os associados, nossos convidados, para poder dividir um pouco das nossas experiências, do nosso conhecimento, né? Eu sou associado da área tributária do escritório, estou nessa prática há mais de 13 anos, então, são longos anos nesse meio de tributação, de remuneração, e a gente vai aqui nessa 1h30 que temos com vocês, dividir um pouco desses desafios que estamos enfrentando recentemente, dessas surpreendentes decisões do STF, e aí o que temos para pensar, para fazer, alternativas, né, para que todos tenhamos a melhor saída possível dessa situação. Obrigado, Mari. Nós vamos aqui dividir com vocês nossos desafios e nossas aflições, né, Paulo? Exato. E sempre pensando em saídas, né? Eu não gosto de pensar só em Sempre pensando em problema. saídas, exatamente. É para isso que a gente é treinado, né? Essa é a verdade. Bom, vamos lá. A gente vai falar de contribuições previdenciárias e das últimas decisões do STF a respeito das contribuições previdenciárias, da incidência ou não dessas contribuições. O que acontece? O custo da empresa com relação à folha de salários é muito alto. Então, como sabemos, o custo da empresa não é só o salário, mas 29% de contribuições previdenciárias, mais o FGTS e mais outras contribuições que podem ser incluídas nesse rol de tributos. Além disso, a empresa tem todo um custo com benefícios, custo com contratação. Então, a gente sabe que o custo da contratação hoje no Brasil é altíssimo. O custo dos encargos sociais só é pelo menos 40% do valor da remuneração dos empregados. Por conta disso, por conta desse custo tão elevado, as empresas sempre buscam alternativas, formas de economizar tanto o tributo como o FGTS, como também formatos de pagamento para que os empregados recebam, mas que a empresa não seja tão onerada. A gente tem visto isso ao longo dos anos, a gente percebe que isso é, de fato, uma preocupação das empresas, e é uma preocupação crescente, porque a gente vê que, hoje em dia, a questão previdenciária é muito relevante para as empresas. A grande maioria das discussões que a gente tem hoje no escritório, não grande maioria, mas uma grande parte das discussões tributárias que a gente tem hoje no escritório, são discussões previdenciárias, tanto na área administrativa como na judicial. Então, a gente sabe da preocupação das empresas com relação a isso. O grande problema das questões previdenciárias e de tributação de folha é que o foco da tributação é a remuneração. E a remuneração ela não é bem definida na legislação brasileira. Por isso, o fisco brasileiro entende que remuneração tem o sentido mais amplo possível.
enquanto que os contribuintes querem entender que a remuneração tem o sentido menos amplo possível. E por conta disso, muitas decisões, muitas discussões apareceram, né, e agora estão sendo julgadas pelo STF, e é nisso que a gente vem trabalhando ao longo dos anos. Por conta desse número grande de discussões, é que a gente está aqui hoje tentando falar com vocês e levar um pouquinho de esclarecimento com relação às últimas decisões. Nós vamos falar aqui nessa conversa sobre algumas decisões específicas. A decisão de salário maternidade, recentemente proferida pelo STF, a decisão dos primeiros 15 dias de afastamento, que já foi proferida há algum tempo, mas que tem reflexos importantes para a empresa e a gente vai tratar aqui. Vamos falar também da decisão relativa aos 10% do FGTS e vamos falar também, não temos como não falar, da decisão proferida ontem relativa às contribuições de terceiro. E, por fim, nós vamos falar sobre a questão da CPRB, da inclusão ou não do ICMS na base de cálculo da CPRB. Pulei algum, Paulo? Não, tudo certo. Tudo certo. Tá, joia. Eu vou falar especificamente sobre as discussões previdenciárias relativas a não recolhimento de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias. Qual é o ponto dessas discussões? Deixa eu só andar com a minha colinha aqui, para não repetir o que eu falei. Como a gente falou, o grande custo, a empresa tem um grande custo com contratação de empregados, com contratação de não empregados, né, de prestadores de serviço autônomos, e por conta desse custo elevado, as empresas buscam, e os escritórios também, né, parceiros, buscam tentar minimizar o custo e economizar um pouco desses valores para as empresas. Nesse cenário, surgiram discussões com relação às verbas indenizatórias. O que é a discussão das verbas indenizatórias? Como a gente falou, a contribuição previdenciária incide sobre remuneração. A legislação não define muito bem o que é remuneração. E como ela não define, fica para a jurisprudência definir com mais especificidade o que incide e o que não incide contribuição previdenciária, é o que a gente tem visto. As minhas duas discussões serão os primeiros 15 dias de afastamento e também o salário maternidade. O Paulo está me lembrando aqui que, no resumo que eu coloquei, a gente também vai falar da decisão de 1/3, mas quem vai falar é o Paulo, eu vou deixar para ele, porque eu falo só das que ganharam, ele vai falar das que perderam no STF. Então, foi por isso que eu não lembrei, Paulo, notícia ruim eu não quero dar. Enfim, a decisão com relação aos 15 primeiros dias de afastamento, ela tem muito a ver com a prestação do serviço. Por quê? Porque a Constituição Federal, o que ela diz? Ela determina que a Seguridade Social será financiada mediante recursos provenientes das contribuições sociais dos empregadores ou a ele equiparados, incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, à pessoa que lhe preste serviços. Então, a gente vê que a Constituição já está falando da necessidade da prestação de serviço para que haja esse pagamento. O artigo 22 da Lei 8212, que determina a base de cálculo, ele diz: a contribuição devida pela empresa será o total das remunerações, eu estou resumindo um pouquinho, tá? Pagas ou creditadas a qualquer título durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços destinados a retribuir o trabalho. De novo, é a qualquer empregado? Não, é o empregado que lhe preste serviço. Então, a contribuição previdenciária incide sobre remuneração, sendo ela entendida como a contraprestação por um serviço prestado. O artigo 28 da lei define a base de cálculo da mesma forma, e ali onde ele chama a base de cálculo de salário de contribuição. Então, quando vocês ouvirem salário de contribuição, isso é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Ele diz o seguinte, que a remuneração é assim entendida como a totalidade dos rendimentos, mas é qualquer rendimento? É tudo que o empregado recebe? Não. Pagos devidos ou creditados destinados a retribuir o trabalho. Por conta disso, a gente vê milhares de discussões sobre o que é indenizatório ou não remuneratório, porque às vezes não é remuneratório e não é indenizatório também. Então, nós temos a
verba remuneratória, a verba indenizatória e a não remuneratória. Nessas discussões a gente tem muitas, né? Esses que eu vou tratar agora, que são o aviso prévio indenizado, os primeiros 15 dias de afastamento, 1/3 constitucional de férias, que o Paulo vai falar, a própria discussão sobre stock options, se é ou não remuneração, muitas vezes discussão sobre prêmios, sobre como foi pago o PLR, sobre como são pagos outros benefícios. Então, se essas verbas têm caráter remuneratório, elas devem ter incidência. Se elas não têm caráter remuneratório, elas não devem ter incidência. E como que o STF baseou essas decisões, se deve ou não ter incidência? Pelo fato de ter ou não a prestação do serviço. Se eu tenho uma contraprestação por um serviço específico prestado, obviamente que ele tem caráter de remuneração, ou seja, o salário que eu pago mensalmente, obviamente é remuneração. Valores que eu pago com habitualidade, que o empregado tem expectativa de receber, é entendido também como remuneração. Mas outros valores que foram pagos por outros motivos, como, por exemplo, o afastamento do empregado, não pode ser entendido como remuneração. Por que eu estou falando de afastamento? Só para lembrar um pouquinho. O empregado, quando ele tem uma doença ou um acidente, ele pode se afastar da empresa. Quando ele se afasta da empresa, os primeiros 15 dias de afastamento são pagos pela empresa e os dias posteriores aos 15 dias são pagos pela Previdência. Esses primeiros 15 dias de afastamento, como o nome está dizendo, não há prestação de serviço, porque o empregado está afastado. Como não há prestação de serviço, o que ele recebe tem caráter indenizatório ou não remuneratório, e não caráter remuneratório. Por conta disso, o STJ já proferiu decisão lá em 2014, dizendo exatamente isso, né, que os primeiros 15 dias de afastamento não teriam razão para que houvesse o pagamento da contribuição previdenciária sobre esses valores, porque não existe a prestação de serviço. E isso vai contra tudo que está dito, tanto na Constituição como na legislação. Por quê? Porque não retribui o trabalho. Se não retribui o trabalho, não há que se falar em compensação, em remuneração, desculpa. Posteriormente, o STF também entendeu que essa matéria não teria cunho constitucional. Portanto, essa matéria ficou finalizada e julgada de forma final pelo STJ. A matéria dos primeiros 15 dias de afastamento, então, a gente pode entender que ela está resolvida pelo STJ e o STF já falou que não vai julgar. É interessante que o STF acabou julgando outras matérias para tratar se é remuneração ou não, mas a matéria dos primeiros 15 dias não haverá mais julgamento, né? Existe já a manifestação do STF dizendo que não tem repercussão geral e que, portanto, não vai julgar essa matéria, porque a matéria não tem cunho constitucional e sim infraconstitucional. Portanto, quem teve a competência para julgar a matéria foi o STJ. Paulo, você tem alguma coisa que a gente queira acrescentar sobre primeiros 15 dias de afastamento? Exatamente. Essa questão, até que postaram uma pergunta aqui, já vou até antecipar, que se é auxílio doença ou auxílio acidente, a gente só lembra que na redação até mais recente da legislação, auxílio acidente é um benefício pago pela Previdência em razão da perda de parte da capacidade de trabalho. Não tem nada a ver com os primeiros 15 dias de afastamento. Tá? Nos primeiros 15 dias, a empresa paga esse afastamento, que é a antecipação de auxílio doença decorrente de doença ou acidente. Tanto que agora ele nem chama, pós-reforma da Previdência, ele nem chama mais auxílio doença, ele chama auxílio por incapacidade. Então, só para não gerar para não confundir, dúvida, né? No conceito. É interessante você ter falado isso, porque as decisões anteriores, as mais antigas, elas chamavam essa verba de auxílio acidente, né? Mesmo que fosse um auxílio doença por afastamento, e o auxílio acidente não tinha nada a ver com isso. Mas então, assim, quando vocês entenderem contribuição previdenciária sobre auxílio acidente, é só um erro linguístico aí, na verdade, o que se quer falar não o recolhimento de contribuição previdenciária sobre os primeiros 15 dias de afastamento. Porque essa pessoa pode vir a receber o auxílio doença, seja por acidente ou por doença mesmo,
ou ela pode não vir a receber, porque se ela ficar menos de 15 dias afastada, ou até 15 dias, só a empresa vai pagar e o INSS não vai pagar nada. Então, isso também pode acontecer. Então, hoje em dia, para ser um termo mais técnico e corretamente aplicado, a gente fala não incidência sobre os primeiros 15 dias de afastamento. Tem mais alguma pergunta aí, Paulo? Eu acho que por esse tema era isso. Isso, eu estou vendo aqui a Luciana falando que, né, que tem várias decisões antigas. De fato, tem várias decisões terminologicamente incorretas, porém o que eles querem tratar são dos primeiros 15 dias de afastamento. Mas, em resumo, o que a gente tem dessa matéria essa matéria já foi julgada pelo STJ, tem recurso repetitivo, não tem mais discussão, o STF não vai julgar. O que acontece aqui é que muitas empresas, e com razão, continuam entrando com essa ação ou continuam com suas ações anteriores para resguardar a restituição dos últimos 5 anos. Então, se a empresa quer restituir os últimos 5 anos, sem nenhum problema, não ter problema com o E-Social ou com compensação, o ideal seria entrar com essa ação para pedir a restituição dos últimos 5 anos e para parar de pagar de agora em diante. Isso é uma cautela que a gente tem, então muitas empresas estão entrando com essas ações ainda, porque diferente um outro valor que eu mencionei, que é o aviso prévio indenizado, o aviso prévio indenizado, a Fazenda, a Procuradoria já diz que não vai recorrer e que as empresas podem não só deixar de recolher, como não só deixar de pagar, como restituir os últimos 5 anos. Isso está resolvido com relação a aviso prévio indenizado. Com relação aos primeiros 15 dias de afastamento, ainda não tem essa nota da PGFN, portanto, a gente recomenda cautela para que as empresas possam restituir os últimos 5 anos. Tá? Eu tenho mais uns minutinhos para falar com vocês aqui. Eu vou falar sobre salário maternidade. O salário maternidade também foi julgado este ano, recentemente, e foi uma agradável surpresa para todos. Por quê? Porque da mesma forma que o STF decidiu que não iria julgar os primeiros 15 dias de afastamento, ele poderia ter decidido que não ia julgar o salário maternidade também, porque o princípio dos dois benefícios é praticamente o mesmo. Existe um afastamento, a empregada que pede o afastamento por licença maternidade, ela vai ficar afastada por 4 ou por 6 meses, e nesse caso, o que acontece é que o INSS vai fazer o pagamento desse benefício. Só que é um benefício, e sendo um benefício que ela recebe apesar de não estar prestando serviço, então é um benefício recebido, assim como o valor dos primeiros 15 dias, a empregada recebe sem que ela esteja trabalhando. O fato dela não ter a prestação de serviço significa que ela não recebe uma contraprestação. Portanto, não deveria haver contribuição previdenciária sobre esse valor. Porque, como a gente falou no início, contribuição previdenciária incide sobre remuneração, sendo remuneração o valor relativo à contraprestação por um serviço prestado. Tá? Só que essa matéria chegou de outra forma no STF. Ela chegou porque existe um artigo, né, na Lei 8212, que determinava que não incide contribuição previdenciária sobre benefícios, porém incide sobre o salário maternidade. E essa parte do artigo é que foi, então, julgada inconstitucional, porque não deveria incidir sobre o salário maternidade, já que isso seria uma inovação da legislação, e sendo uma inovação da legislação, teria que vir por lei ordinária e não pela lei 821, por lei complementar e não pela lei 8212, que é uma lei ordinária. Foi por isso que essa matéria subiu para o STF, porque se fosse só pelo fato de ser ou não remuneração, de estar ou não dentro do guarda-chuva do que é remuneração, isso não deveria ter subido. Tá? Uma outra questão que foi julgada no STF e que foi muito bem julgada e muito bem colocada, principalmente pelo relator, foi a questão relativa à igualdade de gênero. Por quê? Porque o salário maternidade ele é mais oneroso para a empresa,
Então, quando uma empresa contrata uma mulher, ela tem um pouquinho mais de ônus do que quando ela contrata um homem. Por quê? Quando ela contrata uma mulher, a mulher pode sim sair de licença maternidade. Quando ela sai de licença maternidade, o INSS é que faz o pagamento. Porém, a contribuição sobre o valor desse pagamento, dessa verba indenizatória que ela recebe, a contribuição previdenciária era devida pela empresa. Então, o STF entendeu que essa contribuição não deveria ser paga. É interessante que no julgamento do Barroso, ele coloca que foram feitas muitas pesquisas e que demonstraram que o fato dessa pequena onerosidade, um pouco a mais do que com relação à contratação de homens, fazia com que muitas mulheres não fossem contratadas ou gerava nas mulheres um receio, um medo, até mesmo de engravidar. Por conta disso, essa decisão ela é emblemática, porque ela tira de cima da mulher o peso de ser mulher, de ser mãe e de ter nascido mulher, porque afinal um nasceu mulher, outro nasceu homem, não tem sentido algum que a empresa seja mais onerada por contratar uma mulher ao invés de contratar um homem. Eu gostaria de mencionar o que o Barroso coloca. Ele admitiu a maior incidência de contribuição previdenciária sobre serviços prestados por mulheres e mães é tornar a condição biológica por si só um fator de desequilíbrio de tratamento em relação aos homens, desestimulando a maternidade ou, no mínimo, incluindo culpa, questionamentos, reflexões e medo em grande parcela da população pelo simples fato de ser mulher. Impõe-se gravame terrível sobre o gênero feminino, discriminado na contratação, bem como sobre a própria maternidade, o que fere o direito das mulheres e até os direitos humanos, de forma inequívoca, os direitos humanos. Então, quando ele coloca isso, e eu fico muito feliz que isso chegou ao STF, que foi da relatoria do ministro Barroso, é uma alegria para a gente, é uma alegria para nós mulheres que temos um ministro com essa sabedoria e que colocou essa questão dessa forma. Porque, de fato, não há mais sentido para se diferenciar mulheres e homens no ambiente de trabalho. E esse era um dos resquícios que ficava para essa diferenciação. Então, é uma alegria que essa diferenciação tenha sido julgada inconstitucional. Em termos práticos, o que vai acontecer agora? Essa matéria foi julgada, ela é super recente, o acordo não foi nem mesmo publicado. A Fazenda ainda pode recorrer, mediante embargo de declaração, e pedir algumas coisas, dentre elas a modulação dos efeitos dessa decisão. Por conta disso, o que a gente entende é que a melhor opção também nesse caso seria que a empresa se resguardasse entrando com essa ação, se ela não tiver, para que ela possa restituir os últimos 5 anos e deixar de recolher de agora em diante. Vale ressaltar que a Fazenda não concorda que a empresa deixe de recolher simplesmente de agora em diante, porque se entende que a matéria não transitou em julgado, e é fato, não transitou em julgado ainda. Existe ainda tempo para embargo de declaração e precisamos saber o que o STF vai falar de forma final nessa matéria. Mas, de qualquer forma, a notícia é super boa, as empresas que não entraram com essa ação, ou que não estão tomando nenhuma providência, devem ficar atentas, devem tomar essa providência, tanto com relação ao salário de maternidade, quanto com relação aos primeiros 15 dias de afastamento. Paulo, a gente tem alguma pergunta com relação a isso? Sim, então eu vou complementar já endereçando as perguntas aqui que colocaram. Primeiro, qual foi o artigo declarado inconstitucional? É o artigo 28, parágrafo 2º e a linha A do parágrafo 9º da Lei 8212, porque eles falam expressamente que o salário maternidade base, está dentro do conceito de salário de contribuição. Então, aí outra pergunta que fizeram, e as contribuições de terceiros? Até sei boa. Por que você está fazendo essa pergunta, porque sabemos que no aviso prévio indenizado, o STF deu a decisão falando genericamente
que ele não era a base de cálculo da contribuição, e aí tivemos a surpresa da Receita Federal publicar uma solução de consulta COSIT, que é vinculante, né, a todos os auditores fiscais, dizendo, como o STF só falou contribuição previdenciária, eu entendo que é só o patronal, não atinge o SAT, as contribuições de terceiros, que é um absurdo técnico, porque a base de cálculo do SAT está no mesmo artigo, e de contribuições de terceiros também segue, né, a da contribuição previdenciária. Então, essa interpretação da Receita Federal quanto ao aviso prévio indenizado, a gente acha que ela não tem futuro na justiça, que a tendência é que vão reconhecer expressamente que também não incide. Por isso que eu acredito que fizeram essa pergunta sobre o salário maternidade. Como eles falaram da inconstitucionalidade do artigo que diz que ele não compõe o salário de contribuição, então ele não compõe para nenhum fim, seja a contribuição para a empresa 20%, seja a SAT, seja contribuições de terceiros. Por mais que a Receita Federal queira inventar depois a citação da base legal pelo STF, ao falar do salário de contribuição, ela seria suficiente para derrubar também a potencial cobrança de ação de terceiros. Outra pergunta que colocaram é sobre extensão. Se é só os 4 meses ou empresa cidadã, se é para adoção. A questão aqui é conceitual. O STF falou que o benefício previdenciário, salário, maternidade não integra a base de cálculo. Como as demais legislações estendem esse benefício, está dentro dessa decisão, porque antes qualquer salário maternidade era a base de cálculo, seja o de 4 meses previsto da CLT, seja a prorrogação de 2 meses do empresa cidadã, seja dos adotados. Então, entendemos que o STF diz agora é que qualquer tipo de salário maternidade não deve ser incluído na base, para todas essas situações, sem nenhuma restrição. Ainda que o STF não diga isso expressamente, há bons argumentos para defender nesse sentido. Isso, porque o STF, quando ele fala de inconstitucionalidade, ele tem que tocar no ponto, né, do artigo legal que extrapolou. Então, como ele está falando ali do conceito de salário de contribuição, ele não precisa citar as demais legislações que falam de salário maternidade. Teoricamente, ele cobre tudo. Uhum. Outro ponto relevante ainda sobre esse assunto é que, como um dos grandes fundamentos é, de fato, a igualdade de gênero, e o que a gente vê que a tendência futura é que cada vez mais o papel do homem e da mulher seja aproximado ou igualado, e que seria melhor para o mercado até se a licença paternidade fosse até igual à maternidade, porque aí a empresa não teria, digamos assim, benefício nenhum escolher entre homem e mulher. Então, agora também se está pleiteando que esse entendimento seja aplicável à licença paternidade, que é de 5 dias na CLT, mais 15 dias no empresa cidadã. Porque, afinal, homens e mulheres têm que ser tratados de forma igual. Já temos até notícias de várias liminares que estão estendendo esse entendimento para a licença paternidade, que de fato faz todo sentido. Porque, no fim das contas, o interesse do sistema é igualar os gêneros e mitigar as chances de discriminação. Deixa eu ver mais alguma pergunta. Estou até vendo aqui se tem mais alguma. Perguntaram aqui se eu já tenho ação, para quem já tem ação judicial. Como a Receita Federal veio e falou, olha, é uma nota explicativa publicada no site da Receita Federal, não reconheço a existência dessa decisão até que tenha trânsito de julgado, tenha ato do procurador-chefe da Fazenda Nacional e tenha ato do ministro da Economia me vinculando, que é o que está disposto no artigo 19 da Lei 10.522. Então, a Receita Federal já deixou isso claro para todas as empresas. Não reconheço a validade imediata dessa decisão. Então, por isso que muita gente ainda entra com ação, e quem já tem ação, como a decisão do STJ era desfavorável, ninguém praticamente tem liminar válida. A decisão do STF é um fato novo. Né? Esse é um ponto. Do STF, pode falar. Eu só ia comentar que a decisão do STJ, no mesmo recurso que julgou os primeiros 15 dias de afastamento, era contrária à não incidência de contribuição sobre o salário maternidade, porque ele falava que estava na lei e não tinha discussão. Então, essa decisão do STF mudou completamente aquela decisão do STJ anterior. Portanto, é uma novidade, acabou de acontecer. Ninguém acreditava mais nessa tese. Exato. E aí... Com exceção de mim e do Paulo, né, Paulo? A gente acreditava. Eu sempre acreditei. Eu comprei muita briga por aí, por isso eu sempre acreditei. Ganhou até
prêmios, É. jantares. É. E então, para o futuro, quem já tem ação é teoricamente muito simples. A decisão do STF é um fato novo e você tem que pleitear, seja a instância que o processo está, uma nova liminar para que você tenha decisão imediata deixando de recolher o futuro. Mas é recomendável que só pare de pagar mediante decisão judicial, porque o fisco, de fato, ainda não entende. Também estão perguntando aqui com relação à parte segurado. Isso foi até um assunto tratado no julgamento do STF, se teria um impacto negativo na aposentadoria da mulher, porque hoje, quando é base de cálculo, ele está entrando, né, claramente ali nas contribuições. O ponto é que muda a forma, mas não gera prejuízo. Por quê? A partir do momento que o salário maternidade não é mais base, o que isso significa, em termos muito práticos? Que isso é um benefício previdenciário que, no fim das contas, está sendo pago pelo INSS. Então, o tratamento do período do salário maternidade vai ser o mesmo tratamento de qualquer outro benefício previdenciário que a pessoa recebe. Então, por mais que não terá mais o desconto da parte segurado, porque ele não é mais base, é, entra na fórmula de cálculo da aposentadoria como tempo de recebimento de benefício previdenciário. Então, respondendo objetivamente quem perguntou, não vai ter mais contribuição retida? Não, não vai, porque ele não é base de cálculo da contribuição. E o conceito de salário de contribuição se aplica tanto para a empresa quanto para o segurado. Então, de fato, não tem mais que se falar em retenção da parte segurada aqui. Paulo, eu acho Perguntaram também que... como, acho que só mais um ponto, como calcula, Tá. se é tudo que eu coloco no campo compensação ou tributo incidente. Não é tudo que coloca no campo compensação, porque a empresa compensa o valor integral do salário e joga o custo para o INSS. Aqui a gente está falando só do tributo de É do tributo. 28,8%. Isso. Vejam, é o tributo que a gente está falando, tá? Não O é, custo já não tem. O custo a empresa já joga para o Estado. não é o custo do salário, tá? A gente está falando do tributo. Isso sempre gera uma dúvida, mas a gente sempre fala do tributo. Só vendo se tem mais alguma pergunta. Eu acho que a gente pode Ok, deixar no podemos. final, Paulo, Vamos. para a gente seguir no horário direitinho e Sim. você ter tempo para falar da sua parte. Então, agora o Paulo vai falar um pouco mais de um texto constitucional de férias, que ainda está dentro dessa discussão das verbas indenizatórias, e depois ele vai falar das contribuições de terceiros e os 10% do FGTS e a CPRB. E a gente vai batendo um papo aqui. Isso mesmo. Então, a questão do terço constitucional de férias é a grande decepção do ano, né, nesse assunto de tributação de remuneração. Por quê? Uma discussão que, digamos que se arrasta desde 2009 e que em 2014 foi objeto de uma decisão muito relevante do STJ em sede de recurso repetitivo. E nesta decisão, o STJ falou claramente que o terço constitucional de férias não representa ganho habitual e nem tem natureza remuneratória. Nesse fundamento do STJ, eles fazem menção ao contexto histórico da criação do terço constitucional de férias, que vem da década de 50, que foi criado, de fato, por uma necessidade de custear as férias de empregados com pouca renda. E lembrando, quando recepcionada pela Constituição Federal de 1988, na discussão da Assembleia Constituinte, e esse argumento até constou no voto agora do ministro Edson Fachin no STF, na Assembleia Constituinte eles falaram claramente: o terço constitucional tem que ser recepcionado na Constituição, não podemos deixar para leis ordinárias e demais legislações, porque ele é muito importante. Ele é um direito do trabalhador que, como a maioria no Brasil é pobre, a maioria usa o seu salário para subsistência. Então as férias podem representar até um problema para o trabalhador que fica em casa se não tiver uma verba indenizatória que o ajude a custear essas férias. Então, pensa, se a nossa Assembleia Constituinte, que foi o momento em que os representantes se reuniram para repensar as bases jurídicas e de direitos do país, eles disseram que naquele momento a finalidade da recepção do terço constitucional era para que criasse uma indenização de férias aos empregados desvinculada da remuneração.
como pode vir o STF agora e mudar essa interpretação, né? Qual a legitimidade dos ministros da Corte Constitucional reverterem o fundamento utilizado da Assembleia Constituinte? E esse é um dos principais fatos que o ministro Edson Fachin trouxe no voto dele, além de dizer que este conceito de o que é remuneração ou não, constitucionalmente falando, ok, os ganhos habituais compõem a remuneração. Mas o que é um ganho habitual, isso não é matéria constitucional. Isso é matéria infraconstitucional. E quem tem a competência para julgar matéria constitucional é o STJ. E o STJ já tinha julgado o terço constitucional dizendo que ele não tinha natureza remuneratória. Só que os outros ministros, capitaneados pelo ministro Alexandre de Moraes, trouxeram essa interpretação até casuística, dizendo, olha, esse terço constitucional está muito polêmico, tem muita decisão dividida, então vamos julgar isso sim. Isso, tecnicamente falando, é uma avocação de competência, que isso é um absurdo. Né? Se o próprio STF já falou em outras oportunidades que não lhe cabia essa vocação de competência. E olha essa comparação de datas que é absurda. Uma semana antes desse julgamento começar do terço constitucional de férias, ocorreu o julgamento dos primeiros 15 dias de afastamento. E nesse julgamento dos primeiros 15 dias, eles disseram, conceito constitucional de remuneração são os ganhos habituais que a gente já decidiu lá no tema 20. A partir de agora, verba por verba, quem julga é o STJ. E aí, uma semana depois, não deu nem tempo de esfriar o assunto, eles voltam falando, não, mas com uma ressalva ao terço constitucional de férias. Esse nós vamos avaliar. Sim, tecnicamente, é difícil até de entender. A gente já ouviu de muita gente, né, de muita empresa falando, como que eu explico isso para a administração? Como que eu explico isso para os sócios? Não faz o menor sentido. Então, de fato, é uma tese assim assustadora a questão técnica utilizada. Em termos práticos, esse acórdão ainda não foi publicado, então ainda não transitou em julgado, e sabemos que haverá embargos de declaração contra esse julgamento. Esses embargos de declaração irão enfrentar essa questão do erro técnico, que é o que se chama de efeitos infringentes do embargo de declaração, mas vendo que o tribunal passou a adotar uma postura tão política, né, tão influência das finanças governamentais, deixando de lado a tecnicidade, nossas esperanças de que esses embargos sejam providos com efeitos infringentes para que eles mudem completamente de entendimento, e até por pensar em questões de ego dos ministros, acreditar que eles voltem atrás do entendimento, dizendo, de fato, erramos, é pequena. A maior esperança que temos é para fins de modulação dos efeitos. Por quê? O artigo 927 do Código de Processo Civil de 2015 e até a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, que foi alterada em 2018, eles trazem essa determinação de que, quando ocorre uma mudança de entendimento, principalmente do STF, que tem efeito a todos, ela diz que o STF pode modular os efeitos e restringir a aplicação desse novo entendimento. Em termos práticos, até hoje, o que a gente já viu foi o STF restringindo, por meio de modulação, apenas julgamento contra os entes tributantes. Então, em julgamentos que eles disseram que os tributos não eram devidos. Nesses casos, tem até um julgamento bem conhecido de ICMS substituição tributária, o STF modulou os efeitos dizendo que o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal é uma nova norma jurídica e que por isso ele só podia atingir os fatos geradores futuros ou para aqueles que já haviam ação judicial em trâmite. Só que nota, eu estou falando de julgamentos a favor dos contribuintes. E sempre essa modulação ela serviu para defender o fisco de um prejuízo financeiro muito grande. Mas o que se pretende agora é dizer, olha, a lei permite a modulação dos efeitos para qualquer um dos lados. E o ponto principal que a modulação tem como objetivo é o de manter a segurança jurídica dos atos praticados.
muitas empresas deixaram de tributar o terço constitucional com base em liminares e com base no entendimento do STJ em recurso repetitivo, desde 2014, então está vigente há mais de 6 anos. Então, né, existe Paulo, uma relevância. Sim. tem várias empresas que não tem só liminar, tem decisão de TRF favorável, né? A grande maioria tem decisão de TRF favorável. Existem alguns poucos casos, até de decisões transitadas em julgado, que Exato. decorrem de erros processuais da União, que não recorreu por erro, porque ela tinha direito de recorrer, mas existem casos desses. Então, a esperança maior é que a modulação dos efeitos venha pela primeira vez a favor dos contribuintes, dizendo realmente passar a reconhecer essa tributação tantos anos depois do julgamento do STJ pode ter um efeito até economicamente para o país muito sério e assim acaba com a segurança jurídica, né? O lado negativo é que o STF pode dizer, olha, essa decisão do STJ não tinha transitado em julgado, ela estava suspensa em razão do recurso extraordinário interposto pela União. Então, quem parou de pagar sob sua conta e risco. Esse é o risco de não ter nem modulação e todo mundo perder. Na verdade, parou de pagar por conta e risco, porém, muitos pararam de pagar por conta de uma decisão de segunda instância, né? Exato. Aí é uma questão que a gente vai ter de que... segunda instância. Então, de fato, a gente realmente espera que pela primeira vez a modulação seja feita em favor dos contribuintes, porque nesse caso não tem razão para que essa modulação não seja feita. É necessário, até para manter a saúde das empresas, a saúde econômica e financeira das empresas, né? Exato. Então, só porque não resistiu. claro, à vontade. Olhando para o lado prático, todo mundo pergunta, né? Ah, eu tenho liminar vigente. Agora que veio essa decisão do STF, eu preciso já recolher o passado? Veja, quem tem liminar vigente, nos termos do artigo 151 do CTN, sua exigibilidade continua suspensa. Você só tem risco de ser autuado com multa a partir do momento em que a sua liminar particular for cassada. Então, e aí, no momento em que a sua liminar é cassada, a empresa tem 30 dias para fazer o pagamento ou depósito com juros e sem multa. Então, quem tem liminar para o passado não está numa situação tão ruim pensando em multa. Pensando em tributos, está com o risco de ter que pagar de qualquer forma. Mas acredito que o razoável dos tribunais reverterem liminares agora, eles têm que esperar pelo menos o STF transitar em julgado, né? Porque sair revertendo liminares sem ter nenhuma decisão transitada em julgado do STF é muito temerário para a segurança jurídica e para todo o sistema. Outra pergunta: terço constitucional de férias indenizadas não é atingido por esse julgamento, porque férias indenizadas e abono de férias existe isenção prevista na Lei 8212. Então, ali a gente está falando de isenção específica, não é tese. Então, aqui a gente está falando de férias gozadas. E efeitos para quem já teve trânsito em julgado, é o que eu disse. As poucas pessoas que tiveram trânsito em julgado por erro da União que deixou de recorrer, estão sujeitas à disposição do CPC 2015 que fala que a União tem a prerrogativa de ajuizar ação rescisória no prazo de 2 anos dessa decisão do STF. Então, quem tem trânsito em julgado ainda está em risco de sofrer ação rescisória e perder o seu trânsito em julgado e ter que recolher todo o período, sim. Esse tipo de ação rescisória ainda não é comum, tem até uma discussão sobre competência, porque de fato ele não tinha sido muito usado pelo fisco, porque é um assunto meio novo, né? Mas quem tem trânsito julgado não é garantia que está livre, não. Cabe ação rescisória e está em risco também. Então, acho que o cenário do terço constitucional é esse, e aí aguardamos esses embargos de declaração a serem opostos tanto pela empresa recorrente quanto pelos amicus curiae do processo. Né? Paulo, só um complemento. Tem muitas empresas que deixaram de pagar um terço constitucional há muitos anos, então há mais de 5 anos. Né? Veja, se a empresa deixou de pagar há mais de 5 anos, ela teria que dar uma olhada aí para ver se não tem um período que já decaiu. Porque você pode ter um período que já decaiu e que nem mesmo, ainda que a empresa tenha que recolher,
não vai ter que recolher o período total, porque tem período decaído aí. Então, só para chamar atenção para isso. Alguém até fez o comentário aqui do ponto de vista prático, né? Se eu tenho uma ação com salário e maternidade, terço constitucional, se eu provocar o juiz me dar uma liminar sobre salário e maternidade, eu corro risco? Claro que corre. Você tocou o dedo na ferida lá, pedindo um assunto, ele pode olhar e falar, opa, mas já que você voltou com esse processo, vou Vamos caçar revogar. aqui sua liminar. O que eu acho que ele estaria errado, porque esse juiz deveria pensar na gravidade da situação, falar, não, vamos aguardar trânsito em julgado do STF para revogar sua liminar, porque vai que ele modula os efeitos. Então, mas os juízes nem sempre são razoáveis, então tem risco sim. Portanto, não chamar atenção talvez seja uma estratégia Seja uma também estratégia. da decadência. Exato. Conta isso que a Maria acabou de falar do prazo decadencial, o mandado de segurança ou ação judicial que vocês tiverem, ele interrompe o prazo decadencial para sua recuperação de créditos, mas ele não interrompe o prazo decadencial para o fisco cobrar a empresa. Ou seja, entrei com mandado de segurança lá em 2010, interrompi o prazo desde 2005 e tive liminar e parei de pagar. Qual que era a obrigação do fisco? A cada 5 anos, vir na minha empresa e lavrar um auto de infração de prevenção de decadência, sem multa, para caso um dia eu perdesse na justiça, ele, fisco, tem direito de me cobrar tudo. Esse tipo de auto de infração, de prevenção de decadência, não é muito comum. Deve ter gente aí que nunca viu esse tipo de auto de infração. Então, vocês têm que ver. Às vezes, no caso prático de vocês, vocês já estão sem recolher há 15 anos e nunca teve auto de infração. Então, o risco agora, ele é só dos últimos 5 anos, quando a sua liminar for revogada, porque o fisco dormiu no ponto e não fez a parte dele de lavrar o auto de infração de prevenção de decadência. Agora, tem um prejuízo para quem quis ser muito conservador e fez depósito judicial, porque o STJ entende que o depósito judicial ele tem os mesmos efeitos do lançamento do crédito tributário. Então, um autolançamento, né? Quem depositou judicialmente o valor dos últimos 5 anos não vai conseguir recuperar sob o argumento de decadência. O fisco, a justiça vai entender que todo o valor depositado já foi lançado, então se perdeu, vai perder o valor na sua íntegra. Acho que de terço constitucional é só isso. Caso alguém tenha mais uma dúvida, pode mandar. Mas a situação é essa. Em termos práticos, né? Vamos aguardar aí os embargos de declaração com alguma chance de modulação dos efeitos, que é o que estamos torcendo ferozmente para que, né, o STF, pelo menos nesse ponto, volte atrás e reconheça a gravidade da situação. Então, continuando o assunto das derrotas, só que alguém perguntou se o terço é cota patronal e terceiros. Sim, o terço constitucional é base de cálculo de tudo. Tem contribuições de terceiros sobre terço constitucional, difere assim. Falando sobre a contribuição social de 10% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa. Então, essa contribuição criada pela Lei Complementar 110 de 2001, ela foi criada com a finalidade de cobrir os rombos do fundo do FGTS causados pelos planos Collor e Verão lá do final da década de 80, começo da década de 90. Então, quando lá no começo dos anos 2000 viu-se que o FGTS não tinha dinheiro em caixa para pagar todo mundo, caso todos os empregados do Brasil fossem demitidos, chegou-se à conclusão que tinha um buraco no fundo e que isso tinha que ser coberto. Portanto, a Lei Complementar 110 criou essa contribuição. Na verdade, ela criou duas contribuições. Uma que era de 0,5% com data final, que ela era mensal, e outra desses 10% só em caso de demissão. Então, a primeira contribuição tinha data, chegou-se a sua data, ela acabou, todo mundo parou de pagar, e continuaram pagando a contribuição de 10%. Lá no meados dos anos 2000, o STF já enfrentou a constitucionalidade da Lei Complementar 110, reconheceu a constitucionalidade, mas fez a ressalva que não estava analisando a finalidade da contribuição naquele momento. Por isso, essa tese da finalidade continuou viva e até que neste mês veio o julgamento aí no plenário virtual sobre essa tese exclusiva da finalidade da contribuição. Por quê? Porque em 2012,
essa contribuição perdeu a sua finalidade original de cobrir esses rombos financeiros do fundo do FGTS. Então, desde 2012, a contabilidade da Caixa Econômica Federal já trouxe claramente que o fundo da FGTS estava 100% saudável, inclusive passou a dar lucro. Começaram a surgir projetos de lei no Congresso Nacional pelo fim da extinção dessa contribuição em razão desse lucro. Nos anos seguintes, principalmente no governo Temer, a gente viu o governo distribuindo os lucros do FGTS, e o que aconteceu na época do governo Dilma foi a utilização desse saldo remanescente para o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Então, a tese foi de que, ora, contribuição, a diferença de contribuição e imposto, e o STF já falou isso, é que imposto é o dinheiro que cai na conta do governo para ele fazer o que quiser. Contribuição é o que o contribuinte paga com uma finalidade específica. Essa é a diferença teórica dos dois. Então, essa contribuição tinha a finalidade específica de cobrir o rombo. E essa era a tese que chegou agora no STF. E o que eles julgaram foi que, de novo, capitaneado pelo ministro Alexandre de Moraes, que essa finalidade não foi perdida. Por quê? Apesar da exposição de motivos da Lei Complementar 110 falar que era para cobrir os rombos, né, da lei dos planos Verão e Plano Collor, o que aconteceu de fato é que a finalidade da contribuição era financiar os fins sociais do FGTS. Então, que o fato do dinheiro ter continuado no fundo do FGTS e ter sido utilizado para um fim social, que era o programa Minha Casa Minha Vida, não representou um desvio de finalidade. Ele teria representado um desvio de finalidade se o governo tivesse pego esse dinheiro e transferido para a conta do Tesouro Nacional, por exemplo. Mas como não foi isso que aconteceu, então não houve a perda da finalidade. E por isso a conclusão do STF foi a de que essa contribuição não perdeu a finalidade e é sim constitucional. Isso foi bem surpreendente, porque o STF dizer que a exposição de motivos da lei não vale, eles pegaram uma literalidade. Não vale o que está escrito na exposição de motivos que é para financiar o rombo. O que vale é o que está escrito na lei, que a lei está escrito que é para ir para o fundo do FGTS. Continuou lá com as finalidades do FGTS? Pode. Então, o que a gente... Essa derrota veio dessa interpretação mais extensiva sobre a finalidade e encerrou um dos argumentos aplicáveis ao FGTS. E aí todo mundo pergunta, então perguntava até ontem, principalmente, está perdida definitivamente essa discussão da contribuição social do FGTS? Só lembrando que em dezembro de 2019 essa contribuição foi extinta, então ninguém mais paga desde janeiro de 2020. Agora a gente só discute os efeitos passados, né? Todo mundo dizia, então está perdido até ontem? A gente dizia, não, ainda existe um argumento subsidiário, que é a potencial inconstitucionalidade da base de cálculo dessa contribuição em razão da emenda constitucional 33 de 2001. Então, fazendo essa referência à data de ontem, a emenda constitucional 33, vou fazer o link com o assunto que é o julgamento que vimos ontem no STF sobre a constitucionalidade das contribuições ao SEBRAE. Na verdade, o tema é um pouco mais amplo, né? É SEBRAE, Apex e ABDI, mas né, é mais conhecido como contribuições ao SEBRAE. E o ponto que foi levado ao STF, basicamente, é que essas contribuições passaram a ser inconstitucionais a partir da emenda constitucional 33 de 2001, porque essa emenda constitucional alterou o parágrafo 2º do artigo 149 da Constituição Federal, restringindo as possibilidades para incidência de contribuições sociais gerais e contribuições de intervenção no domínio econômico, são as CIDs, e que o STF já disse que a contribuição ao SEBRAE é uma CID. Então,
com essa alteração e o entendimento de que esse rol do artigo 149 passaria a ser taxativo, desde 2001 não poderia mais ter contribuições do Sebrae sobre folha de salários. E esse até foi o voto da relatora, que é a ministra Rosa Weber, e o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que até fez um alerta, disse, olha, esse STF já julgou no passado que o artigo 149 da Constituição Federal tem um rol taxativo e não exemplificativo. O que isso quer dizer? Que o rol que coloca as hipóteses em que pode ter incidência de uma forma fechada. Mas, mais uma vez, surpreendentemente, o que a maioria dos ministros, inclusive, novamente, né, capitaneado pelo Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, disseram foi que, não, na verdade, a emenda constitucional 33 trouxe um rol exemplificativo de possibilidades de incidência. Então, que a contribuição ao Sebrae poderia sim continuar incidindo sobre folhas de salários. O que não faz muito sentido se a gente pensar que Constituição Federal é a base da nossa sociedade, ela trazer exemplos, então não precisaria ter esse argumento, esse artigo, porque uma lei, uma Constituição que é a base de tudo, ela não precisa trazer exemplos, ela precisa trazer as regras objetivas. Só que os ministros, até para justificar o absurdo dessa decisão, começaram a trazer um argumento totalmente casuístico e circunstancialista, dizendo, olha, é que a gente tem que olhar que o Sebrae é muito importante, é uma entidade com uma finalidade social para fomento da pequena e média empresa. Aí também falaram da finalidade da Apex, da BDI, de exportação. Então, se a gente julgar inconstitucional essa contribuição, essas entidades não vão ter mais financiamentos, e aí vai ter um prejuízo social muito grande. Isso é um desmonte do Estado social. O que a gente está vendo? Eles deram argumentos, como eu disse, circunstanciais, o Fux até falou do momento da crise, Covid, que não tem nada a ver com Constituição Federal. Supremo Tribunal Federal está lá para olhar a Constituição, que é a nossa base, e interpretar como é que ela se reflete na sociedade. Quem pensa financiamento de entidades sociais, quem escolhe se a sociedade vai ter entidades sociais ou não, é o poder legislativo e o poder executivo. O poder judiciário não tem nada a ver com essas escolhas. Então, eles trazerem esses argumentos para justificar a constitucionalidade da contribuição é até uma invasão de competência do tribunal. Então, como a gente até citou nos casos anteriores, a gente está vendo que a parte técnica mesmo dos julgamentos, ela está se confundindo com questões políticas, econômicas e, de fato, até com uma invasão de competência do Supremo Tribunal Federal. Porque se eles julgassem inconstitucional essa contribuição ao Sebrae e o poder legislativo e executivo entendessem que essa é uma entidade muito importante, era simples, era só eles criarem novas formas de financiamento, seja o Tesouro Nacional destinando dinheiro diretamente ao Sebrae, seja o Poder Legislativo criando leis que determinem esse financiamento. Então, realmente é assustador essa falta de técnica, mas ontem veio essa decisão dizendo que a emenda constitucional traria só um rol exemplificativo. A primeira pergunta que todo mundo deve fazer é, bom, esse julgamento para o Sebrae se aplica a todos os outros terceiros? E a resposta é talvez. Por quê? O próximo julgamento que o STF está para enfrentar é o das contribuições ao INCRA. E o INCRA, no reconhecimento da repercussão geral, ele tem mais um ponto, que é a referibilidade da contribuição. Ou seja, por se tratar de um órgão vinculado à reforma agrária, a referibilidade quer dizer, será que as empresas urbanas têm que financiar essa finalidade social também? Então, para o INCRA, além dessa questão da emenda constitucional 33, o STF vai ter que enfrentar essa questão da referibilidade do financiamento da reforma agrária. Então, pode ser que o INCRA tenha
um fim diferente do SEBRAE. Mas, olhando que o STF está falando de questões de Estado social, de finanças públicas, e não está olhando para a Constituição, o INCRA tem muito mais finalidade social do que o SEBRAE. Então, acho muito difícil que o STF venha que agora aplicar inconstitucionalidade para as contribuições ao INCRA. Com relação a outras contribuições como SESI, SENAI, SESC, SENAC, é ainda mais difícil o reconhecimento de uma inconstitucionalidade, porque o artigo 240 da Constituição ainda traz mais um argumento para salvar a constitucionalidade dessas contribuições, ao fazer uma menção que eles estão ressalvados e poderiam ser incluídos no artigo 195, que é o que fala de folha de salários. Então, para fins de inconstitucionalidade, por mais que os próprios ministros disseram é uma tendência agora que o governo queira desonerar a folha de pagamento, mas ela é constitucional, então talvez esses penduricalhos da folha de pagamento só venham a ser desonerados agora numa reforma tributária com alteração legislativa, porque judicialmente, para fins constitucionais, essa decisão está tendo um caminho muito ruim. De novo, ainda não transitou em julgado, não é final, mas a perspectiva imediata para a questão da inconstitucionalidade é muito ruim. O que não quer dizer que acabaram as teses sobre contribuições de terceiros. Todos vocês já devem ter visto uma outra Paulo, discussão. só antes de Pode você dizer. colocar isso, eu queria só colocar aqui o julgamento que foi ontem, né? A gente assistiu, e para mim foi praticamente uma final de Copa do Mundo, porque eu passei mais nervoso nesse julgamento do que na final da Copa, no 7-1, sei lá, porque foi voto a voto, então, assim, foi bem discutido, vale a pena dar uma olhadinha no voto do Marco Aurélio, que eu achei que foi brilhante. Ele tocou bem no ponto que a função do STF não é interpretar e não reescrever a Constituição, e que, exatamente como o Paulo falou, e quando ela fala poderão, é que poderão ser A, B ou C, de acordo com o que está lá. Não é que poderão ser A, B ou C ou qualquer coisa que você quiser. Então, eu achei bem interessante esse julgamento. Aqui tem uma pergunta que coloca, olha, como o FGTS só tratou de um ponto e não tratou do ponto da emenda 33, vale a pena entrar com a ação? Infelizmente, a gente acha que não vale mais, porque com o julgamento de ontem, essa discussão da emenda 33 caiu por terra. Mas vale a pena assistir o julgamento e assistir os votos, porque foram realmente emblemáticos. O que mais me assustou foi o voto do Fux no final, falando que ok, entendo que o STF tem que interpretar, peço desculpa para os meus amigos aqui, porém a situação financeira do país é horrorosa, eu não posso dar essa decisão. Foi basicamente, não com essas palavras, mas foi isso que ele falou. Então, o que eu quero dizer com isso é que, infelizmente, as decisões tributárias desse ano, tudo que for julgado nesse período, a gente tem uma péssima impressão, e eu que sou uma pessoa otimista, agora não estou mais tão otimista, porque eu acho que o que for julgado nesse período tem a chance grande de ser julgado de forma desfavorável. Aí o Paulo vai falar do próximo ponto com relação a terceiros, que eu espero muito que não seja julgado agora, Paulo, que eu espero que seja julgado ano que vem, nos próximos, mas não nesse período de pandemia e de descontrole que o país está vivendo. Até que perguntaram assim, não entendi direito então a relação. Para a contribuição social do FGTS, o STF julgou claramente só a finalidade. O argumento subsidiário da emenda constitucional para essa contribuição não tem nem repercussão geral reconhecida. Mas o que a gente entende, se o STF ontem falou ao julgar as contribuições ao SEBRAE, ele entrou no mérito de que o artigo 149 da Constituição é exemplificativo, então não faz sentido ele julgar diferente essa questão da base de cálculo para a contribuição do FGTS. Então, por isso que essa é uma tese, digamos assim, praticamente perdida. Essas histórias, vale a pena eu desistir da minha ação, vale a pena continuar recorrendo porque o STF está tão louco, vai que troca 2 ministros nos próximos anos e eles mudam de entendimento no futuro. É assim, de fato, o julgamento técnico foi tão ruim que ninguém pode garantir que com uma mudança de composição do tribunal, eles não mudem de entendimento no futuro.
A sistemática da repercussão geral, ela Até foi porque criada... mudaram, né, Paulo? A Exato, porque questão eles da emenda mudaram de 33 já foi julgada. A emenda 33 já foi julgada, já foi dito por unanimidade pelo STF que era a base de cálculo era num rol exaustivo. E agora eles mudaram de opinião. E essa foi a bronca do Lewandowski ontem e do Marco Aurélio, porque essa matéria já havia sido julgada. Então, assim, o que ela tem a ver com o FGTS tem a ver que esse argumento vale tanto para a FGTS como para todas as outras contribuições de terceiro, além do SEBRAE. Paulo, tem um ponto aqui, estão perguntando aqui, desculpe, acho que me perdi, a contribuição de 10% deverá ser retomada? Não, a contribuição de 10% não será retomada. A contribuição já foi extinta, como o Paulo falou, desde janeiro que as empresas não pagam mais. O que se discute agora é a possibilidade de restituir os valores indevidamente recolhidos no passado, não porque ela foi extinta, mas porque se entendia inconstitucional. Mas, infelizmente, o STF diz que não é inconstitucional. Então, as empresas não vão conseguir restituir. Mas, de agora em diante, elas não pagam mais. E o que é surpreendente é que o Poder Legislativo, em dezembro de 2019, quando revogou essa contribuição social de 10% da FGTS, colocou lá na exposição de motivos que era porque ela perdeu a finalidade, por isso que eles estavam revogando. Aí vem o tribunal, que só interpreta a lei e discorda do Poder Legislativo, que é quem tem a competência de criar a lei, para falar que não perdeu a finalidade. Então, é assim, essa crítica da invasão de competência do STF, ela salta aos olhos, entendeu? O STF não pode negar o que o Poder Legislativo faz e diz. Por isso que se diz popularmente que o STF fica legislando, é verdade, eles invadem a competência mesmo, e por isso que a gente nem pode, assim, dá para garantir que um dia eles não vão mudar de posição no futuro. A repercussão geral foi criada para trazer segurança jurídica. Então era por isso, o STF dá uma decisão de repercussão geral, o assunto está resolvido. Mas agora, assim, a chance de mudar no futuro é muito pequena, mas nem dá para dizer que numa mudança de composição de ministros que isso não poderia mudar. Desistir de ações como a do FGTS é um problema, porque é só passado que a gente está discutindo, então você perderia prazo prescricional. Então, realmente, isso é complicado. Em todas essas ações que a gente mencionou, cabem sim embargos de declaração, porque ainda não houve o trânsito em julgado das ações. Então, de fato, tem aí uma potencial chance de mudança, não sei se relevante, em caso de julgamento desses embargos de declaração. Um outro ponto que eu queria falar com vocês, então, além dessa contribuição do SEBRAE, base de cálculo da contribuição social de 10% da FGTS, é a questão da CPRB, que é a Não, contribuição Paulo, previdenciária Paulo, sobre... Paulo, Paulo, Paulo. Pulei alguma? Só desculpa. Não, pulou. A gente tem que falar de terceiros. Ah, base de cálculo. Sim, a melhor parte. Eu já estou indo para as derrotas, esquecendo das vitórias. Das possibilidades, das Exato. possibilidades. Então, eu tinha até dito, acabou a discussão sobre contribuições de terceiros? Não. Limitação da base de cálculo, que é a tese da moda que muita gente deve estar enfrentando por aí. O que acontece? Existia uma legislação vigente na década de 80 que trazia uma limitação de base de cálculo, tanto para a contribuição INSS patronal, quanto para os terceiros. Posteriormente, pós-Constituição de 88, pós-Lei 8212, que trouxe um novo sistema previdenciário, o que aconteceu foi essa limitação de base de cálculo do INSS ela não foi expressamente revogada. A lei que trazia essa limitação teve os seus efeitos afastados, porque o novo sistema de previdência ele é pensado de uma forma solidária. Então, por isso que para a parte empresa se afastou esse limite, que vinha no artigo 4º da Lei 6950 de 81, e esse artigo possuía um parágrafo que dizia que era o parágrafo único, que esse limite também se aplicava às contribuições de terceiros. Portanto, na década de 80, as empresas pagavam tanto INSS patronal quanto contribuições de terceiros limitadas à base de cálculo de 20 salários mínimos.
Pós-Lei 8212 e novo sistema, caiu esse limite, e aí a maioria das pessoas passou a pagar sobre a folha como um todo, sem limite para a parte empresa. Em alguns anos atrás, algumas pessoas se atentaram para uma falha legislativa de que, ao retirar os efeitos desse artigo 4º da Lei 6950 de 81, que trazia esse limite, o Decreto-Lei 2.318 de 86, ele não retirou os efeitos do parágrafo único. Então, a limitação para contribuições de terceiros continuaria vigente. E aí começaram as ações judiciais sobre o assunto. O assunto, nos últimos 10 anos, chegou ao STJ, principalmente na primeira sessão, e começaram a ser proferidas decisões dizendo, olha, de fato, os efeitos do parágrafo não foi retirado pela lei de 86. Então, existe sim limitação dessa base de cálculo. Claro que tecnicamente ainda tem gente que discute, será que existe parágrafo sem caput, isso é viável? Nesse caso, como o caput não foi nem revogado, ele só teve os efeitos afastados, então o STJ entendeu que que o parágrafo continuou válido, sim. Então, para fins de STJ, essa discussão está evoluindo muito bem, ainda não tem recurso repetitivo, são só algumas decisões da primeira sessão, mas todas elas até o presente momento favoráveis. Qual é o problema? Que no Brasil, né, nunca dá para dar uma notícia boa sem fazer ressalvas. É que o STJ, ao falar que a limitação continua vigente, sim, ele não entrou no mérito de como se operacionaliza essa limitação. Porque, como eu comecei dizendo, na década de 80, essa limitação se aplicava ao salário de contribuição de cada empregado, tanto para fins de INSS quanto de contribuições de terceiros. E agora, como que esse parágrafo foi criado num outro sistema previdenciário pré-constituição, pré-lei 8212, como que ele tem que ser aplicável ao sistema atualmente vigente? Como eu disse, o STJ não tocou nesse assunto. Então, as empresas que tiveram as decisões transitadas em julgados lá no STJ e seus processos não falavam desse detalhe, elas têm um risco de aplicação dessa decisão, porque não sabemos ainda como o fisco interpretará os efeitos dessa decisão. O que estamos vendo é que agora, começamos a ver nesse ano de 2020, em alguns processos, a Fazenda Nacional começou a entrar nesse mérito em alguns processos e dizer, olha, ok, é para dizer que é válida essa limitação, então ela é para ser válida como era na década de 80. Você tem que olhar o salário de contribuição de cada empregado e limitar a 20 salários mínimos. Se for assim, o potencial benefício financeiro das empresas é muito menor, porque ele vai estar limitando a base de cálculo por empregado a R$ 20.000. Então, só vai deixar de tributar a parte do salário que exceder esse valor. Então, são poucas empresas que terão algum ganho financeiro relevante. Por outro lado, há decisões, especialmente da primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que entraram nesse mérito e disseram, olha, de fato, eu entendo que na década de 80 era por empregado, tá certo, mas que com a mudança de sistema mudou toda a regra. Como esse limite não foi revogado, e o novo sistema previdenciário prevê que as contribuições da empresa se dão de forma solidária sobre a folha de pagamento como um todo, se esse limite existe, e o STJ está falando que existe, então ele tem que se adaptar ao novo sistema. E ele tem que se aplicar à folha de pagamento como um todo. E aí, isso seria genial, que a empresa passaria a pagar os 5,8% sobre uma base limitada a R$ 20.000, ou seja, R$ 1.500 de contribuição previdenciária, que é quase zero para a maioria das empresas. Então, essa questão de como se operacionaliza a base de cálculo ainda é polêmica, já tem decisões nos dois sentidos, por isso que não dá para bater o martelo que essa decisão do STJ ela é necessariamente aplicável sobre a folha de pagamento como um todo. Então, deixamos aqui a ressalva. Existe até uma outra tese, muito interessante, já muito debatida com alguns colegas, de que se a decisão do STJ lá na frente for de que essa limitação de base de cálculo
tem que ser aplicada ao novo sistema por empregado, então ela precisa se adaptar à realidade do novo sistema. A realidade do sistema da década de 80 era que o limite de base de cálculo eram 20 salários mínimos. Só que se for, então, limitação é válida, mas nos termos do novo sistema, o teto do INSS é o de R$ 6.200. Então, se for para olhar por empregado, o certo seria não mais 20 salários mínimos, mas sim aplicar o teto atual do sistema. Então, limitar as contribuições de terceiros parte empresa a base de cálculo de R$ 6.200 por empregado. Já melhoraria muito o cenário, né, e diminuiria bastante o encargo também dos empregadores, mas, claro, não com o mesmo efeito do que a limitação sobre a folha inteira. Mas só para vocês conhecerem, né, argumentos, até para explorarem suas ações judiciais, porque a gente acha que os argumentos subsidiários sempre têm que ser expostos para né, tentar o menos pior em caso de alguma derrota. Maris, tem algum comentário? Fiquei no mudo, né? Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que essa questão tem que ser explorada de todas as formas possíveis. E quando você colocou, pode um artigo sem caput? Daí eu pensei, pode o STF interpretar que a Constituição Federal dá alternativas? Então, a gente está aí no mesmo barco, né? Se pode uma coisa, pode outra também. Eu acho que essa discussão vai longe ainda. Como eu disse, eu espero que não seja julgada esse ano, porque a chance desse ano é muito ruim. Acho que você tem que finalizar, Paulo, com a última matéria, que é a questão da CPRB. Acho que só antes da CPRB, rápido, um complemento, até que não estava no nosso projeto. O Emerson fez uma pergunta aqui, até falando, né, de social, que a base da empresa é a mesma da base das contribuições de terceiros. Então, essa justamente tem um acórdão do desembargador Fábio Preto, do TRF3, que ele fala justamente isso. No novo sistema, a contribuição parte empresa, ela perdeu qualquer limite. E a contribuição de terceiros no novo sistema, ela segue esse conceito de folha de salários. Então, se está válido a limitação da contribuição parte empresa para terceiros, ele é sobre folha de salários. Então, se vingar esse entendimento no STJ, excelente. O ganho financeiro das empresas vai ser incrível. E até assim, a validade desse sistema S hoje é muito questionado. Se a gente olhar escândalos de corrupção recente, o sistema S está envolvido em vários, como esse recente do Rio de Janeiro. O Tribunal de Contas da União critica muito a transparência do sistema S, de prestação de contas que é muito baixa. O próprio governo federal não tem muito interesse no sistema S, porque ele só prejudica a contabilidade federal, já que o dinheiro não entra lá. Então, assim, o sistema S tá para morrer, né? Porque o governo disse que vai reduzir ou matar. Então, talvez essa tese até tenha mais chances, porque não tem muito apoio do governo, apesar do STF ter apoiado o Sistema S. E até lembrando que o Sistema S é uma criação da década de 40, numa época em que as entidades precisavam de um apoio de uma entidade social. Então, os comerciários precisavam do Sesc Senac, os industriais precisavam do Senai apoiando, as microempresas sempre precisaram do Sebrae fomentando. Hoje em dia, essa necessidade caiu muito. Então, até a finalidade dessas entidades é questionada. Então, isso pode ajudar a vingar as teses contra o Sistema S. Como o nosso tempo está acabando, né? Então, vamos aproveitar para incluir mais um assunto interessante aqui, que é dessa contribuição substitutiva da CPRB, Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. Se o STF vai aplicar a tese da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS para também reconhecer a exclusão do ICMS da base de cálculo da CPRB. Tecnicamente, a gente entende que é óbvio que ele tem que aplicar essa tese, porque o conceito de receita aplicável para a CPRB previsto na lei da CPRB, que é a 12546, é o conceito do PIS/COFINS. Então, se o STF entendeu que o ICMS não pode ser base de cálculo do PIS/COFINS, ele não pode ser base de cálculo da CPRB também. Tanto que esse foi até o voto do relator.
Porém, nosso grande amigo, o ministro Alexandre de Moraes, começou a trazer uma divergência no sentido de que CPRB, desde 2015, é benefício fiscal. E benefício fiscal ele tem que ser interpretado de uma forma diferente, de uma forma mais restritiva. E que, portanto, se o ICMS for excluído da base de cálculo da CPRB, esse benefício vai ter extrapolado os seus objetivos. Portanto, pegando principalmente nesse conceito de que CPRB é um benefício fiscal, então não pode se aplicar a tese do PiscoFins à CPRB. Ele até menciona que a CPRB foi obrigatória para algumas empresas de 2011 a 2015, mas ele não explica, então, a relação dessa conclusão do benefício fiscal para quem estava sujeito à época da obrigatoriedade. E, inclusive com prejuízo em alguns casos. exato, de muitas empresas. E que, de fato, ele não é um benefício porque ele é uma contribuição substitutiva, por mais que ele seja alternativa à empresa possa escolher. O benefício fiscal é algo oferecido, digamos, diretamente à empresa, e não como uma substituição tributária. Então, nesse caso, dá para ver que eles estão tentando tomar qualquer decisão para fins econômicos, políticos, para salvar o caixa do governo. E, de novo, a técnica está indo para o ralo abaixo, né? Esse julgamento, se eu não me engano, está 3-2, o placar, ele está em plenário virtual. Ele vai acabar no dia, deixa eu até olhar minha cola Amanhã. aqui, dia Amanhã, 25 do Paulo. 9. Então, até amanhã teremos Mais essa decisão conhecido como final. amanhã. Como amanhã às 11h59. E para quem não está acostumado a acompanhar plenário virtual, eles adoram postar votos às 11h58, né, para deixar mais emocionante. Mas, enfim, já mandaram, já está 3-3. Então, assim, é mais um sofrimento. Se perder essa tese, assim, a fé que temos na nossa Corte Suprema é cada vez menor. Eu fiz até uma piada outro dia, eu falei, a pós-graduação que eu fiz em Direito Constitucional, tô vendo que foi uma perda de tempo. Fiquei estudando lá uma questão técnica que não vale, o nosso tribunal não aplica. Mas, Ó, enfim. a Flávia mandou aqui para a gente que está 3-3 agora, tá? Então, Isso, então. mais um favorável. Então, é isso. Tá A gente igual tem ontem. 5. Exato, a gente ainda tem 5 minutos. Mari, se você quiser fazer alguns comentários finais, se alguém quiser mandar mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Tem várias perguntas aqui, se a gente não conseguir responder, acho que a gente não conseguiu responder tudo, mas infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui. Mas eu queria agradecer a todos, né? Agradecer vocês. Estou vendo várias pessoas conhecidas aqui. É um prazer falar com amigos queridos que estão aqui nos assistindo. Eu agradeço muito por todos que tiraram esse tempo para nos ouvir e para trocar um pouquinho de ideia. Foi super legal, porque as pessoas realmente participaram e trocaram ideias com a gente, então a gente fica bem feliz. É óbvio que nem tudo que a gente fala aqui é definitivo, as coisas mudam de um dia para o outro, mas é só para fomentar aí o interesse e a vontade de vocês estudarem essa matéria que tem sido tão relevante para as empresas e para o país nesse momento, né? Agradeço muito, muito, muito a CCBC de novo, por nos acolher aqui de novo, para trazer as nossas ideias e o bate-papo. Agradeço ao Paulo, que está aqui do meu lado e super antenado com as coisas e com as informações. Obrigada, Paulo. E vou ver se eu consigo responder alguma coisa por último, aqui no último minuto. Tem alguma que você escolheu, Paulo, para responder? Eu acho que a maioria a gente passou pelos assuntos, Interessou, né? sim. Também aproveito para agradecer todo mundo, obrigado pela presença. Agradeço especialmente pela participação, é muito útil os comentários que todo mundo colocou aqui, as perguntas endereçadas enriquecem muito o debate, né? Lembrando, assim, não acabaram todas as teses previdenciárias, tem diversas outras discussões que as empresas ainda podem explorar, como majoração de SAT, tem concessão de ações, agora tem a famosa tese dos descontos e coparticipações, então, assim, tem muita coisa a ser discutida ainda. Estamos à disposição para quem tiver qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Agradecemos de novo a CCBC pela parceria. Então, acho que por hoje
É isso. Encerramos. Obrigada a todos. Acho que agora vocês ficam com o vídeo final de apresentação da CCBC. Então, obrigado a Exato. todos. Grande abraço, meus amigos. Um abraço. A gente vai tirar a câmera aqui para entrar o vídeo.